Olá, me chamo Franciel Marinho Dantas, estudante do Instituto Federal do Piauí, Campus Uruçuí, curso Agroindústria. Vou falar sobre a elaboração sensorial de pães com farinhas alternativas e resíduos agroindustriais. Os autores são Franciel Marinho Dantas, Rayane Leite dos Santos, Débora Tamara Félix, João de Deus Ferreira e Silva, Ellen Cristina Nabissa Rodrigues. Para dar início, vou falar sobre o setor da panificação, que ele é um dos mais tradicionais e dinâmicos da indústria de alimentos no Brasil, destacando-se tanto pelo consumo diário quanto pela a constante busca por a inovação e formulações. É crescente o interesse pela utilização de farinhas alternativas, resíduos agroindustriais e estratégias que agregam a questão do valor e a diversidade dos produtos e a promoção da sustentabilidade. O bagaço do caju, ele é um subproduto do processamento da fruta. Ele apresenta um potencial tecnológico para a elaboração de doces, recheios, por conter fibras alimentícias e compostos bioativos. E o uso das sementes como abóbora, linhaça, girassol, gergelim, eles enriquecem o pão com ácidos graxos insaturados e minerais que atendem a tendência dos consumidores que buscam alimentos funcionais e nutritivos e saborosos. O objetivo geral é relatar a experiência de elaboração e avaliação sensoriais de pães produzidos com resíduos e farinhas alternativa, como parte de um projeto de ensino de panificação, idealizado por um aluno dentro da disciplina de Tecnologia de Cereais e Panificação, ministrada no terceiro módulo do curso técnico em Agroindústria, desenvolvido no IFPI Campus Uruçuí. O relato de experiência é que foram elaborados dois tipos de pães. A primeira amostra foi um pão com recheio doce do bagaço de caju, adoçado com açúcar mascavo. Esse recheio ele teve a composição de 100% do resíduo do bagaço do caju e 50% do açúcar mascavo. Foi levado a fogo médio até ele ficar consistente para que pudesse ser colocado no pão para poder levar para assar. Na segunda amostra foi desenvolvido um pão enriquecido com mix de sementes de abóbora, girassol, linhaça dourada, linhaça preta e gergelim. Com esse mix, foi substituído 10% da farinha de trigo da base da formulação e foi misturado, moldado e depois foi levado para assar. Bom, a análise sensorial ela foi aplicada no IFPI Campus Uruçuí, em duas salas do curso técnico de agroindústria, integrada no ensino médio, estudantes do primeiro ano A e B. Foram 62 provadores não treinados, uma faixa etária de provadores foi entre 15 e 17 anos, 74% meninas e 26% meninos. As amostras dos pães de 25 e 35 gramas foram servidas em recipientes brancos, todos codificados com números de 3 dígitos de forma individual nas mesas das carteiras escolares e acompanhadas com água para eliminar o sabor residual entre as amostras. E as orientações foram passadas da questão da análise sensorial sobre os provadores para que não houvesse nenhuma intercorrência ou afetasse os resultados da análise. Nós usamos a escala hedônica estruturada de 9 pontos, que vai desde o desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo, para avaliar a questão dos atributos, que são a aparência, o aroma, o sabor, a textura e a impressão global. Já a intenção de compra, ela foi medida em escala de 5 pontos, que vai de certamente não compraria a certamente compraria. Os dados eles foram submetidos a uma análise de variância da ANOVA, utilizando os testes F para o efeito de tratamentos do teste Tuck. O pão com recheio de doce de bagaço de caju, ele apresentou a melhor aceitação sensorial, com índice de aceitação de 79%, e o pão com as sementes obteve um índice de aceitação de 65%. Segundo a literatura, produtos acima de 70% já são considerados bem aceitos, o que codifica o potencial do pão com bagaço de caju. As amostras apresentam uma estatística significativa entre si. Aqui na imagem a gente pode observar os pães com recheio de doce de bagaço de caju e os pães com semente antes e depois do assamento. A preferência dos provadores pode estar associada tanto à questão da familiaridade de produtos doces e ao sabor característico do recheio. Tem um estudo de Flores que fala que os hábitos de adolescentes, em que 13,2% relatam a preferência pela questão dos alimentos mais doces.
A intenção de compra do pão de doce de caju foi de 43,5% dos provadores que afirmaram que certamente comprariam e 35% que provavelmente comprariam. Já o pão, com um mix de sementes, ele teve 39% de interações positivas, com 21% dos provadores afirmando que certamente compraria e 18% que provavelmente compraria. Nessa figura, ela apresenta a questão da intenção de compra dos dois pães. A utilização do bagaço de caju, além de reduzir os desperdícios agroindustriais, ela contribui para a formulação de produtos sustentáveis e inovadores. Esse tipo de abordagem ela está alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que indicam o consumo e produção responsável e fortalecimento das práticas de aproveitamento integral dos alimentos. O projeto de panificação ele permitiu a elaboração de pães com ingredientes alternativos, demonstrando a questão da viabilidade, do aproveitamento de resíduos como o bagaço de caju e o uso das sementes em substituição parcial da farinha de trigo. Esses resultados sensoriais eles indicaram a maior aceitação, índice de compra, para os pães com doce de bagaço de caju, enquanto o mix de semente ele apresentou a menor atividade, mas mantém a relevância pelo potencial nutricional agregado. A experiência ela é importante na questão de integrar a sustentabilidade, a inovação no desenvolvimento de novos produtos, aproximando os alunos da realidade prática na indústria de alimentos. Evidencia também a possibilidade de contribuir para a redução de desperdícios e para a valorização de subprodutos regionais, fortalecendo a agroindústria local. Aqui estão algumas das referências que a gente utilizou durante o projeto. Obrigado a todos pela atenção.